Olá, você está no canal Andréia Rodrigues Devocionais e Audiobooks e hoje estaremos dando continuidade à nossa leitura com o capítulo 6 do livro Os Caçadores de Deus, de Tom Tenney. Como lidar com o que é santo, da unção à glória. Entre aspas, você calmamente inclina sua fronte em reverência quando entra em uma igreja? Eu ficaria surpreso se sua resposta fosse sim. A. W. Tozer. Minha vida mudou para sempre naquele fim de semana de outubro em Houston, Texas. A presença de Deus invadiu a atmosfera como um raio, rompendo o púlpito no culto dominical. Nunca me esquecerei do que disse ao pastor, meu amigo. Deus poderia ter matado você. Eu não estava brincando, era como se Deus tivesse dito: estou aqui e quero que minha presença seja respeitada. A imagem do túmulo de Uzá veio à minha mente. Quando dizemos queremos Deus, não sabemos o que estamos pedindo. Eu mesmo descobri que não sabia. Quando Deus se manifestou, nenhum de nós estava preparado para a realidade de sua presença. Conforme mencionei antes, houve pouca pregação. Não tivemos escolha. Deus tomou sua igreja e não permitiu que nada do que não estivesse em seus planos acontecesse naquele culto. A presença de Deus era tão densa que entendi clara e literalmente a palavra que diz: tendo os sacerdotes saído do santuário, uma nuvem encheu a casa do Senhor, de tal sorte que os sacerdotes não puderam permanecer ali para ministrar, por causa da nuvem, porque a glória do Senhor enchera a casa do Senhor. 1 Reis 8, 10 e 11. Deus veio tão repentina e poderosamente naquela igreja que temíamos fazer algo que não estivesse em seus planos. É claro que a presença de Deus sempre estivera ali, mas não da forma como a experimentamos. Tudo o que podíamos fazer naquela hora era ficar lá sentados, tremendo. Temíamos até mesmo dedicar ofertas ao Senhor sem sua permissão específica. Ficávamos nos perguntando: o que você acha de dedicar nossas ofertas agora? Será que podemos fazer isso e aquilo? Reverência ao Senhor. Por que hesitávamos diante de coisas tão simples e corriqueiras? Não sabíamos como lidar com a santa presença em nosso meio. Éramos amadores nessa matéria e ainda somos. Percebi que as primeiras manifestações da presença de Deus aconteceram de repente e sem aviso, mas nas visitações seguintes ele só veio mediante convite. E o convite era a fome por sua presença. A questão é: você realmente quer que ele venha? Você está disposto a pagar o preço de ser um caçador de Deus? Então terá que aprender como reverenciar e lidar adequadamente com a santidade de Deus. Mordomia, meu amigo. A W. Tozer preocupava-se com a falta de santidade na igreja. Ele percebeu que os cristãos em geral estavam perdendo a noção do que é santo em seus cultos e na adoração. Para ele, tal irreverência mostrava que o povo não tinha consciência da presença de Deus no meio deles. Era como se ele não estivesse ali. Tozer observou que o anseio por uma vida espiritual estava perdendo espaço para o mundanismo, e em ambiente mundano não se produz o avivamento. Ele sentia que se a igreja não se voltasse para Deus e buscasse um relacionamento com Ele, o Senhor procuraria outro lugar. Agora sei porque o sumo sacerdote do Antigo Testamento pedia a seus companheiros: amarrem uma corda em meu tornozelo,
pois estou prestes a entrar onde a glória de Deus habita. Fiz tudo o que deveria para estar pronto, mas nosso Deus é temível. Não tenho medo de Deus, eu o amo, mas tenho agora um respeito por sua glória e santidade que não tinha antes. Costumava ser fácil lidar com a unção vinda do Senhor, mas agora sei que é algo santo. Cuido em fazer 2 orações antes de ministrar primeiramente. Desculpe. Cuido em fazer 2 orações antes de ministrar. Primeiramente, dou graças. Obrigado, Senhor, por vir estar conosco. E então suplico, por favor, permaneça aqui, Senhor. Você se lembra da sunamita estéril que preparou um quarto para o profeta Elias em 2 Reis, capítulo 4? Ela foi recompensada com um filho. Quando ainda na infância Satanás o levou, Deus mandou o profeta ressuscitá-lo. Satanás não pode roubar o que Deus traz à vida, mas esta é uma graça reservada aos que, pela fé, preparam um aposento ao que pode realizar milagres. É por isso que, com reverência, agradeço ao Senhor por ter vindo e então digo-lhe que estaremos preparando provisões para a sua volta. Senhor, estaremos aqui para louvá-lo na quarta, quinta e sexta-feira. Nosso único propósito é engrandecer o seu nome e buscar a sua face adorável. Pela fé, creio que ele nos visitará novamente. A palavra de Deus me assegura que quando o Senhor nos visita, nada permanece como antes. Sempre nasce algo novo e precioso. E mesmo que o inimigo tente impedir, Deus move céus e terra para recuperar o que ele mesmo criou. É preciso ter cuidado e sensibilidade no trato com a santidade de nosso Deus. Devemos lembrar que aquilo que é bom pode ser o pior inimigo daquilo que é melhor. Se você quer o melhor de Deus, terá que sacrificar aquilo que você pensa ser bom e aceitável. Se eu e você pudermos descobrir o que é o melhor e aceitável a Deus, então a promessa de visitação se cumprirá. O que presenciei em Houston foi uma parcela daquilo que Deus está fazendo, e Ele está se movendo em preparação para mais, movendo-se para o lugar ao qual pertence a glória de Deus. O capítulo 13 de 1 Crônicas nos diz que após a coroação de Davi como rei e a derrota dos filisteus, o jovem soberano decidiu trazer a Arca da Aliança de volta a Jerusalém. Deus estava de mudança, no sentido de que seu domicílio velho testamentário estava se mudando do seu lugar interino de descanso para o lugar ao qual sua glória pertencia de fato. Deus quer retornar a seu lugar devido. Jerusalém é apresentada como a representação da igreja. O apóstolo Paulo fez essa analogia quando falou de Jerusalém lá de cima, como nossa mãe, Gálatas 4:26. Esta é a cidade espiritual ou habitação de Deus. O Senhor quer que sua glória esteja na igreja e que seja visível ao mundo. Houve um tempo em que, pelo pecado ou indiferença do homem, a glória de Deus, seu cabode, ou sua presença substancial, foi removida de seu lugar. O neto do velho sacerdote Eli permanece como ícone perpétuo da ausência de Deus nos planos da humanidade profana. O pequeno recém-nascido recebeu de sua mãe o nome de Icabode, que significa a glória se foi. Ela entrara em trabalho de parto tão logo soube da tomada da arca pelos filisteus, da morte de seu marido Finéias e de seu sogro. Os filhos de Eli, Finéias e Hofni, pecaram contra o Senhor em pleno exercício de suas tarefas sacerdotais. Será que este é o caso de incontáveis ministérios ainda hoje? Talvez se lhes reserve a mesma sorte dos filhos de Eli, e sua herança será lembrada sobre a insígnia Icabode, a glória se foi.
Nos 20 anos seguintes à perda da arca, o rei Saul nunca demonstrou interesse em trazê-la de volta a Jerusalém, mas Davi pensou diferente. Ele desejava ardentemente ver a presença de Deus restaurada no lugar de origem, em Jerusalém. Ele queria viver sob a sombra da glória de Deus. É hora de alguém se levantar na igreja e dizer: a era de Saul acabou. Saul foi um rei segundo a carne, Davi foi um rei segundo o espírito. Saul foi escolhido porque desde os ombros para cima sobressaía a todo o povo. 1 Samuel 9:2. Por sua estatura e beleza, ele pareceu ser o mais indicado. Deus tinha o melhor para o povo, mas em seu devido tempo. O povo insistiu e quis algo menos do que o melhor, e Saul foi nomeado rei. Saul perdeu rapidamente seu mandato dado por Deus, pois seu governo pretendia agradar aos homens e não a Deus. Não há lugar para políticos, entre aspas, na obra de Deus. Enquanto filhos de Deus, o nosso público é composto de um só. Nossa plateia é aquele que nos criou para o louvor de sua glória. Davi, por outro lado, foi o rei escolhido por Deus, um homem que tinha sido equipado e treinado através de um íntimo relacionamento com seu Senhor. Quando Deus tirou o reinado das mãos de Saul e o colocou nas mãos de Davi, este disse através de suas ações: não usaremos caminhos humanos para buscar a Deus. A igreja nunca mais será a mesma quando pessoas como eu e você se levantarem e declararem suas intenções como caçadores de Deus. A aparência não importa mais. Existem templos belíssimos nos Estados Unidos e em qualquer país que vamos, mas não importa o que seus magníficos letreiros dizem. Deus é persona non grata nestes lugares. Por quê? Porque suas programações, sua dignidade e seu prestígio entre os homens são mais importantes do que a presença do Criador. Todavia, Deus está começando a dispensar sua graça e misericórdia, e aqueles que estão realmente sedentos têm mudado. Não se importam mais com a aparência ou com o profissionalismo dos programas feitos pelos homens. Estão procurando é Deus. Querem a arca da presença de Deus de volta à igreja. Talvez você esteja no mesmo ponto em que hoje me encontro. Já estive em tantos cultos onde não havia a presença da arca. Já suportei tantas canções vazias. Estou cansado até mesmo de meu próprio ministério. Já preguei tantos sermões, sei que foram ungidos, mas não conduziram à presença daquele pelo qual todos esperamos. Talvez eu tenha feito tudo o que podia, mas tudo o que fiz foi dar ao povo uma pista de algo imensuravelmente melhor e mais poderoso. Só fiz fumaça do lado de fora do véu, quando na verdade meu desejo era ir além dele e contemplar a glória do Senhor. Sou grato pela unção, mas agora sei que Deus tem muito mais para nós, Ele mesmo. Lutei e trabalhei no ministério durante décadas, mas agora descobri que, em meio à presença de Deus, tudo o que faço perde a importância. Quando a presença de Deus entra em cena, todos, crentes e ímpios, ricos e pobres, sábios e tolos, jovens e velhos, todos se prostram diante de sua temível glória. Ao invés de ficar buscando a unção, devíamos buscar a manifestação da presença e da glória de Deus. A unção capacita a carne, cantamos ou pregamos melhor, mas a glória a consome. Que seja esta sua busca, a glória de Deus. Davi lembrou-se do relacionamento íntimo que tinha com Deus nos campos de seu pai. Lembrou-se do pequeno e frágil pastor de ovelhas que encarou leões, ursos e até mesmo o guerreiro mais poderoso dos filisteus. E muitos anos depois, assim que foi coroado rei de Israel e Judá, Davi deu o primeiro passo para concretizar seu sonho. E disse Davi a toda a congregação de Israel: se bem vos parece, e se vem isso do Senhor nosso Deus,
Enviemos depressa mensageiros a todos os nossos outros irmãos em todas as terras de Israel e aos sacerdotes e aos levitas com eles nas cidades e nos seus arredores, para que se reúnam conosco. Tornemos a trazer para nós a arca do nosso Deus, porque nos dias de Saul não nos valemos dela. 1 Crônicas 13, 2 e 3. Os Saús e a carne não têm se valido da arca. Agradeço a Deus por aqueles pastores e igrejas que, famintos pela presença do Senhor, deixam tudo de lado e dizem: podemos ter um belo templo, um tabernáculo, mas precisamos de Deus. Israel possuía todos os cerimoniais, ornamentos e prescrições de Deus, mas não o tinham. Os judeus da época de Jesus tinham o tabernáculo, realizavam todo o ritual de sacrifício com perfeição, cumpriam com as obrigações da lei, mantinham o sacerdócio levítico funcionando precisamente, mas a arca da aliança não estava lá. Creio que o véu, ao ser rasgado, também expôs o vazio da religião. Aquele rompimento revelava que o Santo dos Santos estava vazio. Eles não poderiam nem suspeitar que o véu do Santo dos Santos acabara de ser rasgado por um soldado romano, pois o lugar estava absolutamente vazio. Todas as tarefas eram executadas do lado de fora do véu. Por detrás dele só havia o silêncio do vazio. Algumas vezes você precisa admitir que algo está faltando e então empreender a viagem para recuperar a arca. Os fariseus não reconheciam falhas, imperfeições ou que algo estivesse faltando. Reuniu, pois, Davi a todo Israel para trazer a arca de Deus de Quiriate Jearim. Então Davi, com todo Israel, subiu para fazer subir dali a arca de Deus, diante da qual é invocado o nome do Senhor, que se assenta acima dos querubins. 1 Crônicas 13, 5 e 6. Nos tempos de Davi, a Arca da Aliança era sinal da glória de Deus, e ela ainda se encontrava na casa de Abinadab, em Quiriate Jearim, onde fora deixada pelos israelitas de Bet-Semes, depois do grande morticínio que houve entre eles. Foram mortos porque se atreveram a abrir e olhar dentro da arca da presença de Deus, como se ela não passasse de uma caixa muito bonita, porém comum. 20 anos depois, Davi empreendeu uma peregrinação de 24 quilômetros aproximadamente para recuperar a glória do Senhor. Puseram a arca de Deus num carro novo e a levaram da casa de Abinadab, que estava no outeiro, e Uzá e Aiô, filhos de Abinadab, guiavam o carro novo. Levaram-no com a arca de Deus da casa de Abinadab, que estava no outeiro, e Aiô ia adiante da arca. Davi e toda a casa de Israel alegravam-se perante o Senhor, com toda sorte de instrumentos de pau de faia, com harpas, com saltérios, com tamborins, com pandeiros e com símbalos. Quando chegaram à eira de Nacon, estendeu Uzá a mão à arca de Deus e a segurou, porque os bois tropeçaram. Então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá, e Deus o feriu ali por esta irreverência, e morreu ali junto à arca de Deus. Desgostou-se Davi, porque o Senhor irrompera contra Uzá, e chamou aquele lugar Perez Uzá, até o dia de hoje. Temeu Davi ao Senhor. Temeu Davi ao Senhor naquele dia e disse: como virá a mim a arca do Senhor? Não quis Davi retirar para junto de si a arca do Senhor para a cidade de Davi, mas a fez levar à casa de Obed-edom, o geteu. 2 Samuel 6, 3 ao 10. Davi e seus auxiliares estavam tentando lidar com a presença santa e gloriosa de Deus, usando mãos humanas. Como você lida com a santidade e a glória de Deus? Até hoje, tudo tem sido feito do nosso jeito,
e Deus não vai permitir isso mais. Ouvi alguém dizer que havia uma pedra no meio do caminho, por onde deveria passar a caravana de Davi. Quem a colocou no caminho? O próprio Deus. As pedras no caminho nos forçam a diminuir o passo e perguntar: é assim mesmo que se faz? Até o nosso próximo encontro para darmos continuidade ao capítulo 6. Peço a sua inscrição, que você curta esse audiobook e compartilhe com os seus amigos. Até lá, se Deus assim permitir.